Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, momentos em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja bem-vindo a mais um Grandes Julgamentos. Hoje você acompanha a sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal, que analisou o artigo 9º da Lei Federal 7.990 de 1989. O artigo determina aos estados afetados pela exploração de recursos naturais o repasse de 25% de royalties de petróleo recebidos a todos os seus municípios. O tema foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade 4846, de autoria do governo do Espírito Santo. O Estado alegou que compensações pagas pelas empresas exploradoras destes recursos deveriam ser distribuídas exclusivamente aos municípios afetados pela atividade econômica, pois são uma retribuição financeira. Acompanhe a leitura do relatório feita pelo ministro Edson Fachin, relator da ação. O teor do dispositivo impugnado é o seguinte, cito entre aspas, os estados transferirão aos municípios 25% da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelo artigo 2º, parágrafos 1º, 6º e 7º desta lei, mediante a observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos estabelecidos em decorrência do disposto no artigo 158, inciso 4º e respectivo parágrafo único da Constituição e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos contados a partir do recebimento da compensação. Estamos, portanto, a tratar do tema atinente aos royalties e, por isso, a parte requerente suscita os seguintes dispositivos com parâmetros de controle. E aqui cito os dispositivos que estão na petição inicial e que constam da Constituição Federal. Sustenta em síntese a inconstitucionalidade da opção legislativa por repassar parcelas das participações pagas aos estados produtores aos respectivos municípios, à luz dos limites semânticos da norma da mens legislatórios extraída da Assembleia Nacional Constituinte e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para o requerente, seria inconstitucional o dispositivo impugnado por ofensa ao parágrafo único do artigo 20 da Constituição da República, pois, ao determinar o repasse da parcela dos royalties recebidos pelos estados a todos os seus municípios, desconsidera-se a natureza indenizatória das receitas decorrentes dos reflexos individualizados da exploração dos recursos naturais sobre as contas públicas e o bem-estar da comunidade local dos denominados na inicial, e cito entre aspas, municípios produtores. Por outro lado, também seria inviável a tese da distribuição dos recursos somente às localidades situadas no respectivo território do Estado, haja visto que a participação daquelas já seria assegurada pelo ordenamento jurídico pátrio, e transcreve aqui o relatório, senhor presidente, um pequeno segmento da argumentação da parte requerente, a página 47, onde sintetiza o seu argumento, dizendo, seja porque se propõe a distribuir royalties de petróleo a municípios não produtores, seja porque induz residualmente o repasse de parcela dos royalties do Estado a municípios que já receberam o seu quinhão dos royalties pagos pelas empresas exploradoras de petróleo, o artigo 9º da Lei 7990 de 89 é inconstitucional por ofensa ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Pelo governo do Espírito Santo, quem falou foi o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula. O Estado pediu pela inconstitucionalidade do artigo discutido, pois invade o que está disposto no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. O que aconteceu de fato acontece no Estado do Espírito Santo. Há uma lei estadual desde 2006 que atribui 30% dos royalties do Estado para todos os seus municípios, adotando um critério diferente do IPM, com o objetivo de reduzir as desigualdades lá do Estado do Espírito Santo, e há essa lei federal que impõe ao Estado do Espírito Santo que, da mesma parcela dos seus royalties, ele atribua 25% para os seus municípios, segundo o critério do IPM. Então, a tese sustentada nesta ação direta de inconstitucionalidade
é que somente o Estado pode dispor sobre a forma de distribuição dos royalties que lhe pertencem. E, dessa maneira, a lei federal, embora o artigo 20, parágrafo 1º, reconheça que, por meio de lei, deve-se disciplinar a forma dessa participação no resultado da exploração ou a compensação financeira, o sentido adequado desse dispositivo, na linha dos precedentes desse Supremo Tribunal Federal, só pode ser o seguinte: primeiro, essa lei tem que distribuir entre a União, agora com a alteração recente da Emenda Constitucional 102, que retirou a expressão órgãos da União e acrescentou no artigo 20, parágrafo 1º, a expressão União. Então, essa lei federal, ela só pode dispor sobre a maneira de divisão dessas compensações financeiras entre a União, entre estados e municípios, onde haja exploração e produção de petróleo e de outros recursos minerais. Agora, o que os estados que recebem essa parcela desses royalties e o que os municípios que também recebem a parcela desses royalties, com fundamento no artigo 20, parágrafo 1º, o que esses entes da federação farão com esses recursos, só cabe a eles estabelecer por força do Pacto Federativo e por força da autonomia reconhecida no artigo 18 da Constituição Federal aos estados e aos municípios. Então, a tese sustentada nessa ação direta é que esse artigo 9º da Lei 7990 de 89 invadiu a competência legislativa dos estados ao dispor a maneira como esses estados devem destinar os recursos que lhes pertencem originariamente por força do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Em seguida, o relator da ação proferiu o voto e levantou alguns questionamentos que deveriam ser feitos ao longo do julgamento. Coloca em debate, senhor presidente, fundamentalmente 4 questões que creio devam ser enfrentadas e respondidas neste julgamento colegiado. Se busca aqui retomar o sentido e o alcance de uma disposição à luz da mens legislatórios da Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, é uma questão do presente que projeta seus efeitos para o futuro, mas que recolhe o debate sobre a natureza jurídica dos royalties, a questão de se tratar ou não de receita tributária ou não tributária, de receita transferida não tributária. Portanto, essa é uma primeira questão que creio que aqui deva ser enfrentada. A segunda, se efetivamente pode a União, à luz do argumento de que essas receitas são receitas suas originárias, os royalties, dispor desses recursos minerais e, portanto, também estendê-los aos municípios, considerando tratar-se de titularidade da União tais bens pela localização onde se encontram e pela disposição constitucional. Esta é uma segunda questão. A terceira, se admitir a legislação, qual é a natureza da legislação específica sobre essa matéria? Se é uma lei ordinária federal e quais as implicações dessa dimensão? E, por último, a questão mais importante, a de saber se é constitucional ou não a imposição que vem na lei, portanto, imposição legal, do repasse de parcelas das receitas transferidas ao Estado para os municípios que integram a territorialidade do ente maior. Portanto, essas são as 4 questões que, se houvesse um questionário, eu creio que as respostas conferem um olhar sobre este tema e certamente não é um olhar excludente de outras formas de compreender o tema de fundo, e é isso que vou procurar delinear no meu voto. O ministro Edson Fachin julgou a ação improcedente e citou dispositivos da Constituição Federal. Adiantando desde logo que, nada obstante as judiciosas razões, meu voto vai no sentido de julgar improcedente esta ação direta de constitucionalidade. Recolho como razão de fundamento o que dispõe a Constituição, que servem esses dispositivos como parâmetros para o juízo de constitucionalidade nos seus artigos 18, 20, incisos 5º e 8º e 9º, bem como no seu respectivo parágrafo 1º, cujo teor me permito reiterar no sentido de assegurar a Constituição aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como órgãos de administração direta da União, participação
no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais do respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou, e aqui estou a fazer a entonação para destacar, porque este é o cerne do debate aqui, ou compensação financeira por essa exploração. Isso está na Constituição. Nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco você acompanha os votos dos demais ministros. Não saia daí. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Estamos de volta com o julgamento no STF que discutiu o repasse de compensações financeiras advindas da exploração de petróleo aos municípios do Espírito Santo. Fez exatamente. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou integralmente o relator da ação. Lembrou que a casa já havia julgado ações semelhantes e que o caso em questão trata-se de riqueza patrimonial originária. Presidente, eu juntarei voto escrito, Alexandre de Moraes, rapidamente, só 3 rápidas observações, já adiantando que acompanha integralmente o eminente ministro relator. 2 questões são essenciais. Os recursos do subsolo, os potenciais de energia hídrica, questão do petróleo, xisto, gás natural, esses recursos pertencem à União. Mas, por outro lado, a Constituição também diretamente estabelece que a titularidade de receitas para compensação dessa exploração econômica, essa titularidade é dos estados e municípios. Ou seja, há aqui, eu diria, uma, entre aspas, propriedade dos recursos, mas, ao mesmo tempo, há um direito a ser um direito de ressarcimento, verdadeiro ressarcimento por parte dos estados e municípios. Esse direito, e aqui também, para não ser repetitivo, o eminente ministro relator bem salientou, esse direito já de forma consensual na jurisprudência da Corte, não só nessa ADI, mandado de segurança já citado, esse direito foi definido como uma receita patrimonial originária. Nem se colocou a questão indenizatória, nem tampouco a questão tributária. E isso é muito importante, porque realmente uma grande diferenciação entre essa receita patrimonial originária e a questão indenizatória ou tributária, a grande questão é como dividir. Diferentemente do que há a previsão no nosso sistema tributário nacional constitucional, de toda uma divisão de receitas tributárias, e, ao mesmo tempo, se somente fosse indenizatória, deveria se analisar diretamente aqueles que sofreram eventuais prejuízos, a caracterização como receita patrimonial originária permite uma margem discricionária, uma margem legal discricionária para distribuição dessa receita. Distribuição para quem? Entre os estados, ou o estado e os municípios, que são titulares desses valores. Divergindo de alguns fundamentos levantados pelo relator Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso seguiu com suas considerações. Sou totalmente convencido de que o sistema constitucional atribui a titularidade do petróleo à União e a titularidade dos royalties aos estados produtores. Isso é o que leio, penso, da textualidade do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, e eu vou ler apenas as partes relevantes, saltando a parte de recursos hídricos. É assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Portanto,
acho que a Constituição, de maneira inequívoca, separa titularidade do óleo da titularidade dos royalties, que entendo ser uma receita originária dos estados. E penso, presidente, voltando à questão do equilíbrio federativo, que há uma razão muito relevante no Pacto Constituinte originário que justifica esta titularidade e este direito dos estados produtores. É que, na Constituição de 88, no texto originário, o que se estabeleceu foi o direito aos royalties como uma contrapartida ao fato de que, no tocante ao petróleo, ministro Lewandowski, se previu excepcionalmente que o ICMS não seria pago aos estados produtores, mas sim que seria pago ao estado de destino. Portanto, no Pacto Federativo originário, se estabeleceu que os estados produtores de petróleo ficarão sem o ICMS do petróleo, mas, em troca, receberão os royalties. Este ajuste federativo originário se materializou no artigo... Ministro, folheia páginas. 155 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 10, letra B, onde se diz que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos deles derivados e energia elétrica. E, posteriormente, o artigo... Ministro, lê marcador de página. O parágrafo 4º do artigo 155, no inciso 1, previu, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o ICMS caberá ao estado onde ocorrer o consumo. De modo que o tratamento constitucional dos royalties do petróleo fazem parte de um pacto federativo originário à Constituição de 1988, no qual retira-se o ICMS dos estados produtores e, em troca, se lhes dá os royalties. Do contrário, haverá uma imensa má-fé federativa em que os estados produtores, diferentemente de todas as outras situações, ficarão sem o ICMS da origem, que é a regra geral, e também sem os royalties, o que é uma imensa deslealdade federativa com esses estados. Disse que, em seu entendimento, a Constituição garante claramente a titularidade dos royalties aos estados produtores. Esta é, a meu ver, presidente, a primeira motivação do tratamento constitucional dos royalties. Em segundo lugar, como observado pelo procurador do Estado da tribuna, existe sim uma necessidade de compensação pelo aumento da demanda por serviços públicos nesses estados e, sobretudo, nesses municípios que são afetados significativamente pela produção do petróleo. Termina o voto acompanhando o ministro Edson Fachin, dizendo que a União tem parte nos royalties e que tem autonomia para distribuir, mas não de tirar dos estados. Neste caso específico do Espírito Santo, presidente, eu estou acompanhando o eminente relator, porque a lei federal determina a distribuição de 25% do produto dos royalties entre os municípios do próprio estado. E, portanto, sendo o próprio estado um estado produtor, eu acho que é razoável que a lei federal, seguindo o padrão da Constituição Federal que determina a redistribuição de 25% do ICMS também aos municípios, acho que a lei federal aqui impugnada observa um critério constitucional legítimo. É certo, disse o ilustre procurador do Estado da tribuna,
que o Estado do Espírito Santo já destinava um percentual de 30% desses recursos para os municípios. Ora bem, esses 30% o Estado pode dispor como melhor lhe aprouver. E, portanto, se a União já dá 25%, se eles quiserem reduzir, a legislação estadual pode fazer isso. O que eu acho que a lei não poderia fazer era retirar esse recurso dos estados produtores e mandar redistribuir em outro lugar, porque aí acho que estaria sendo violada a norma constitucional que eu li, o artigo 20, parágrafo 1º. A União tem parte dos royalties e, portanto, ela pode utilizá-los para fins redistributivos, mas o que ela não pode é retirar para fins redistributivos o que é receita originária dos estados, segundo o meu modo de entender. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida você confere os demais votos e o desfecho do julgamento. Até já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com grandes julgamentos. Veja agora o que a Suprema Corte decidiu sobre o repasse de royalties do petróleo aos municípios do Espírito Santo. Em um voto brevíssimo, a ministra Rosa Weber acompanhou na íntegra o relator pela improcedência da ação. Senhor presidente, cumprimento todos, em especial o doutor Rodrigo Francisco de Paula, que fez uma bela e clara sustentação oral. Mas nessa ação de controle abstrato de constitucionalidade, a minha conclusão é exatamente na linha exposta pelo eminente relator, 9 de outubro de 2019. a quem acompanho na íntegra, subscrevendo os votos de Sua Excelência e que implicam um juízo de improcedência da ação. É como voto, presidente. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia votou no sentido de que a União não foi contra o que diz a lei em discussão e também votou pela improcedência da ação. Presidente, este é um tema que está sob a minha relatoria e proximamente deve ser trazido a julgamento, mas com a outra conotação, embora, claro, Carmen uma Lúcia, parte dos fundamentos passem pelo menos sob a natureza dos royalties. Entretanto, neste caso, quanto à lei que é anterior, portanto, àquela que é objeto das outras ações, e em que pese também, quanto aos fundamentos, não partilhar integralmente do que foi exposto pelo ministro relator, quanto à conclusão, estou voltando no mesmo sentido, exatamente por considerar que a União, neste caso, pela lei nacional, determinou apenas uma forma de dar cobro ao que é da natureza federativa deste pacto que foi estabelecido e não desbordou absolutamente do que ali tinha sido previsto. Pelo que eu estou, como disse, votando no sentido de acompanhar o relator na conclusão. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o legislador federal cumpriu o que está na Constituição, adotando o critério racional. Ele também votou pela improcedência do pedido do Estado do Espírito Santo. Presidente, como foi bem 9 de outubro de 2019. asseverado pelos juízes e juízas que me antecederam, o legislador federal cumpriu estritamente o que se contém no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Ou seja, editou uma lei para distribuir estes recursos entre os estados e os municípios, adotando um critério, a meu ver, racional, razoável e proporcional, calcado no artigo 158, inciso 4º da Constituição Federal. Se não houvesse essa lei, nós correríamos o risco de concretizar-se o adágio popular, segundo o qual quem parte e reparte fica sempre com a melhor parte. Ou seja, este assunto não poderia, a meu ver, ter sido deixado ao alvedrio dos estados. Penso que a conclusão a que chegou o eminente relator está correta. A lei em questão, como disse o ministro Alexandre de Moraes, é formal e materialmente constitucional,
portanto, acompanho o relator em toda a extensão de seu voto. O ministro Gilmar Mendes, em poucas palavras, acompanhou o relator. Em seguida, também com brevidade, o ministro Marco Aurélio abriu a divergência. Ele considera que a lei federal não pode tratar da distribuição de royalties do petróleo aos municípios. Presidente, reconheço que o parágrafo 1º do artigo 20, ele acaba por encerrar direito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural e direito também da União, 9 de outubro de 2019. Conforme ressaltado da tribuna. O questionamento que se faz é se a lei mencionada no início do parágrafo 1º do artigo 20, pode, sendo federal, reconheço que é federal, pode em si chegar à peculiaridade sem afastamento da autonomia normativa dos estados de dispor sobre a participação dos municípios, procedendo até mesmo a uma divisão que entenda equânime, considerados os municípios, que para mim continuam sendo, em que pese o artigo 1º da Constituição Federal, a referência abrangente contida no artigo 1º da Constituição Federal, sendo unidades do Estado. O que ocorreu na espécie? A lei federal veio e previu, penso que linear, um percentual considerado a participação dos municípios, enquanto, mediante uma lei do Estado, uma lei voltada a corrigir, e aí aludiu-se ao fundo, a corrigir desigualdades, dispôs, considerado uma percentagem maior. Tanto quanto possível, presidente, confiro ao condomínio normativo interpretação visando preservar a federação, visando preservar a autonomia normativa dos estados, visando afastar uma centralização maior, tendo em conta a atuação legiferante da União. Peço vênia, presidente, sensibilizou-me muito a sustentação feita da tribuna pelo ilustre procurador do requerente, que é o Estado do Espírito Santo, mediante a atuação do governador, para entender que a lei federal não poderia adentrar a distribuição do resultado da exploração de petróleo pelos municípios, considerados os municípios. E, por isso, acolho o pedido formulado na inicial. Como manda o protocolo da Casa, seguiu o voto o então presidente do STF à época, ministro Dias Toffoli, que votou pela improcedência da ADI. Eu peço ao ministro Marco Aurélio, acompanho o relator, tal qual fizeram vários ministros a partir do ministro Alexandre de Moraes, também sem avalizar a parte de fundamento teórico do voto no que diz respeito à titularidade dos royalties. E assim, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade que questionava o artigo 9º da Lei Federal 7.990 de 1989. Proclamo o resultado. Por maioria foi julgada improcedente a ação, vencido o ministro Marco Aurélio. E assim a gente encerra mais um Grandes Julgamentos. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Tchau. Créditos finais. Direção Betânia Vitor, produção Caio Baltazar, cabelo e maquiagem Eliane Neves, figurino Thalita Oliveira, apresentação Clara, roteiro e edição de texto Luciano Chaves, cinegrafia Lúcio Júnior, assistência técnica José Júnior, iluminação Luiz Moura Ítalo, operação de áudio Jonathan Alves, edição de pós-produção Taino Calegado, videografismo Leonardo Veloso, audiodescrição visual, roteiro Caio Damião, narração Valdir Nascimento, núcleo de programação Valdo Asa,
Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.